11 rodadas do Campeonato Brasileiro já se passaram e eu quero que você dê uma olhada nesta classificação aqui para que você note que Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras já estão nas primeiras posições da competição. Se você voltasse lá no comecinho do ano e perguntasse para os comentaristas esportivos quais seriam as equipes favoritas à briga pelo título, você provavelmente ouviria nomes como esses mesmo. Que Flamengo, Palmeiras, talvez o Atlético Mineiro correndo por fora, seriam as principais equipes para chegarem numa melhor condição de serem campeões. Flamengo porque tem o maior investimento de todos, Palmeiras porque, embora tenha um investimento menor, tem uma gestão esportiva mais eficiente. O Atlético Mineiro também recebeu uma adição de recurso muito grande de fora que dá uma alavancada no seu elenco e assim passou a ter um time bem forte. Mas o campeonato não para por aí. Para esse ano, algumas equipes se prepararam e investiram bastante para fazerem parte dessa briga e elas tinham um trunfo a seu favor, que a gente já vai comentar um pouco mais à frente, mas nesse ano a competição tenderia a ser um pouco mais embolada, mais complicada e dependendo dos tropeços ali, dos momentos das equipes, abriria muita margem para que alguém diferente de Palmeiras e Flamengo fosse de fato campeão. São os casos de Internacional, que investiu em muitos nomes mais de peso, colocou uma grana bem forte nesse ano no futebol para tentar disputar o título. Alguns diriam até que de uma forma um pouco irresponsável, é um gasto que pode vir a ser cobrado lá na frente. E é claro que agora também é um processo que ganhou um degrau a mais, uma dificuldade a mais, por conta de tudo isso que aconteceu no estado do Rio Grande, que obviamente impacta também as condições do clube, mas a princípio é um time que investiu para disputar as cabeças. E as SAFs, principalmente do Bahia e Botafogo, colocaram um dinheiro forte na mesa. O Bahia fez várias contratações que surpreenderam no começo da temporada. O Botafogo, já no ano anterior, havia disputado as primeiras posições, chegou a liderar por um tempo. A gente viu como foi, né, aquela história toda. E aqui, colocando um pouquinho de novo a classificação na tela, só para vocês notarem, entre as primeiras equipes estão exatamente essas mesmas, né? Em adição, nós temos o Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, que são duas equipes também muito bem estruturadas, em especial, eu diria, o Red Bull Bragantino, tem um projeto e uma estrutura muito boa. Mas bem, se a gente vê que aqui não tem uma grande surpresa, tudo mais ou menos dentro do esperado, a gente vê que o campeonato ainda está bastante embolado e dá condições para que essas equipes ainda briguem por alguma coisa. Agora, o que tem me chamado a atenção é que, nesta fase da competição atual que nós estamos vivendo aqui nesse mês de junho, este momento deveria ser o mais delicado e o mais complicado, principalmente para Flamengo e Palmeiras, por conta do nosso calendário. É o momento em que, se as outras equipes buscam almejar algo a mais na competição, elas deveriam estar tomando mais vantagem e Flamengo e Palmeiras talvez estivessem tropeçando um pouco mais. Só que, curiosamente, é o momento em que essas equipes passaram a ir melhor. O Flamengo parece ter encontrado um jeito de jogar e começou a ganhar seus jogos, embora alguns mais ali no finalzinho, mais na força de vontade, mas mesmo assim são uns 3 pontos. E o Palmeiras, que fez um começo de campeonato bem fraco, vinha jogando mal na temporada de um modo geral, de repente engrenou e deslanchou a vencer, já tem uma sequência de várias vitórias seguidas e com isso obviamente subiu na tabela para chegar na condição em que está atualmente. Mas por que esse momento deveria ser o mais difícil para esses times? Bom, porque o nosso calendário é maravilhoso, muito bem estruturado e de acordo com o calendário mundial do futebol. Por isso, nós não temos uma paragem da competição em função da Copa América e todas as equipes que têm jogadores selecionáveis, jogadores de mais destaque, acabam sendo prejudicadas porque ficam com vários desfalques. São os casos de Palmeiras, Flamengo, Atlético e enfim, outros times também têm jogadores na seleção, mas principalmente esses que estão na ponta, obviamente, têm uma tendência natural de terem mais jogadores na seleção. Isso ajudaria a fazer com que esses times tivessem mais tropeços, perdessem mais pontos e embolasse mais a briga, desse mais chance de outras equipes tirarem proveito disso e, quem sabe, deslancharem na frente. Com esse calendário de jogos atual, pessoal, além de os jogadores ficarem fora, a gente tem também um acúmulo muito grande de jogos no espaço curto de tempo. Por exemplo, nessa semana que passou, o Palmeiras fez 3 jogos no período de uma semana. Jogar tantas vezes em sequência é muito complicado para a parte física dos atletas, isso reduz o rendimento deles durante as partidas, não dá o tempo de recuperação. E se o jogador se lesiona, então, por mais que seja uma lesão simples, foi um hematomazinho ali na coxa, não sei o que, vai ficar 1 semana e meia, 2 semanas fora. Mesmo assim, em 2 semanas ele já perdeu 4, 5, 6 jogos, imagina só. E nessas partidas você pode deixar muitos pontos para trás, pode fazer muita falta. Uma má fase das equipes também pode comprometer tudo.
se de repente é um momento psicológico frágil do time, ou então algo tecnicamente ou taticamente não está ajustado, precisa de uma calibragem melhor, com vários jogos em sequência você não consegue ajustar e isso prejudica vários resultados, coloca o seu time para trás. É isso que a gente viu acontecendo aqui com o Atlético Mineiro, que nesse momento é o 10º colocado da competição, tem um time bom, mas entrou nessa rotação ruim aqui, nessa fase de resultados negativos, e com um jogo em cima do outro, ficou difícil se recuperar, está patinando bastante e já ficou bem para trás na competição, né? Mas Palmeiras e Flamengo, por outro lado, apesar de terem perdido jogadores, terem a sequência de jogos, acabaram tendo um desempenho melhor e já figuram na frente no campeonato. Então, para quem dizia lá no começo que esses eram os favoritos para a competição, isso está se confirmando até esse momento. Principalmente levando em conta que neste momento em que talvez eles enfrentassem um problema maior, isso não aconteceu e eles conseguiram se sair bem. Agora, isso quer dizer que então realmente a briga vai ficar entre eles, que os demais times aqui, Bahia, Botafogo, Internacional, Atlético e Bragantino já estão fora do baralho, aí são cartas fora do baralho? Não necessariamente. Sabemos que não, porque o futebol é esse esporte maravilhoso em que tudo que a gente espera costuma não acontecer, né? É um esporte que gosta de contrariar a gente. Então, na fase difícil, os times se saíram bem, mas nada impede que na fase boa, na fase ali mais fácil, em tese, que é quando esses times recebem de volta os jogadores da seleção, passam a ter mais tempo entre os jogos no campeonato, ou seja, quando tudo está favorável, aí sim, de repente, esses times começam a tropeçar. Nada impede, mas convenhamos, não é o mais provável. Portanto, a posição em que essas equipes se colocam nesse momento é uma boa condição para realmente figurarem a disputa pelo título. Mas falando um pouco sobre a perspectiva futura desses clubes, além da volta dos jogadores pelo fim da Copa América, a gente tem também a questão da janela de transferências que vai se abrir agora dia 10 de julho. E já temos muitas contratações confirmadas de jogadores que vêm reforçar equipes no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras, por exemplo, já tem 3 nomes, o Jai, Maurício e Felipe Anderson, jogadores que vêm para ser alternativas entre os titulares. O Botafogo já se movimentou no mercado também, o Flamengo pode ter ali as suas movimentações igualmente. Então muita coisa, a condição de disputa desses times podem mudar, mas em geral vão mudar para melhor. Mas assim, para quem já apontava Palmeiras e Flamengo no começo da competição como os candidatos principais, nesse momento essa hipótese parece estar ganhando força, porque além deles já estarem numa condição boa de disputa, eles ainda estão se provando capazes de passar pelo momento mais difícil da temporada e ambos têm uma perspectiva de melhora com o passar do tempo, já que vão receber mais peças, mais jogadores de qualidade que vão ajudar ainda mais a continuarem mantendo o seu ritmo. Então, claro que pode acontecer uma surpresa aqui ou ali, outras equipes têm se reforçado, têm montado elencos mais interessantes, mas considerando que temos todos esses times mirando o título, acho que não dá ainda para descartar ninguém e é possível que esse campeonato permaneça embolado até o final, como foi o campeonato do ano passado. Se vocês se lembram, até as últimas rodadas ali, tinha momentos em que do primeiro ao quinto, do primeiro ao sexto, tinham 3 pontos de diferença, quer dizer, uma derrota aqui, uma vitória ali, já muda tudo de figura e abre espaço para um resultado mais surpreendente, já que essas coisas realmente acontecem no futebol. De repente é um pênalti mal marcado, não sei em que jogo, uma expulsão não sei aonde, que a gente sabe também a arbitragem brasileira contribui para o campeonato ser mais confuso do que já é, e por mais que nós tenhamos esses 2 favoritos que já estejam em posições de liderança, isso não é uma garantia de nada. Bom, então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam este vídeo até aqui. Lembrando, se você quiser receber mais conteúdo, você pode se inscrever no canal, não esquece de deixar o like, dá uma olhada nos links da descrição. E eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!